E aí pessoal, tudo bem? Na semana passada, o Globoesporte.com, em reportagem dos repórteres Martim Fernandes e Rodrigo Capello, revelou que há um projeto capitaneado pelo Vicente Cândido, ex-deputado federal e ex-conselheiro do Corinthians, de criar uma entidade, uma associação de clubes brasileiros para cuidar comercialmente do Campeonato Brasileiro. O que significaria isso? Significaria fazer uma negociação conjunta dos direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro com as televisões, fazer negociação de placas de publicidade do Campeonato Brasileiro nos estádios, fazer uma negociação conjunta e venda de outros comércios, com patrocínio do campeonato, tudo eventualmente venda até para direitos internacionais da competição. E nesta terça, numa suíte, suíte é uma reportagem feita como sequência de uma reportagem anterior, é o jargão jornalístico aí. Numa suíte desta terça-feira, também do Martim e do Capello, eles revelaram que há ainda muita divergência entre clubes aí em entrar num projeto como esse. Quem estaria mais entusiasmado com a ideia seriam Corinthians, Atlético Paranaense e Vasco, mas ainda não seria unanimidade. Essa entidade, a ideia dela seria cuidar das séries A, B e C do Campeonato Brasileiro, então envolveria muitos clubes, não só os clubes grandes. Aí a questão é a seguinte, bom, primeiro sobre a ideia em si. Já fiz vídeos falando sobre direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro, sobre negociação de direitos de transmissão de televisão. Vou deixar vídeo aqui e vou deixar um outro vídeo sobre o Clube dos 13 e a gente chega lá. E que negociações conjuntas, em geral, são melhores. São melhores porque elas conseguem ser mais justas, e elas conseguem principalmente tornar valores mais equilibrados. Ainda que no Campeonato Brasileiro do ano passado, desde o ano passado, mas já conta este ano e em diante também, a distribuição para a TV aberta já seja mais justa, seja no mesmo esquema da Premier League. Uma parte dividida por igual entre todo mundo, entre os 20 clubes, uma parte por quantidade de jogos transmitidos e uma parte por classificação no campeonato. Então já é um processo mais justo, mas ainda tem muita desigualdade em outras coisas, como principalmente o pay-per-view. Então essa ideia de se fazer uma negociação conjunta, e também porque poderia potencializar a comercialização do Campeonato Brasileiro em outras áreas, como venda de direitos internacionais e patrocínios do campeonato, placa de publicidade, tudo isso poderia ser melhorado. Quem eu acho que poderia ganhar mais seriam os clubes pequenos, que hoje têm pouco poder de barganha e acabam se vendo obrigados a aceitar muito meio que é oferecido a eles. Um dos vídeos aqui vai falar sobre isso aí, inclusive sobre a confusão ali do Flamengo na venda dos direitos do Campeonato Carioca, porque isso é uma coisa muito importante nessa questão, sobre quem tem os direitos dos jogos. Falei naquele vídeo. Mas a questão é, o Brasil já teve isso. O Clube dos 13 era isso. O Clube dos 13 ele foi criado como uma entidade para organizar o campeonato, no caso a Copa União de 1987, o Campeonato Brasileiro de 87. Foi criado pelo Clube dos 13, que na verdade se chamava União dos Grandes Clubes do Futebol Brasileiro. Esse era o nome oficial. Clube dos 13 foi o nome que se foi adotado, o próprio Clube dos 13 adotou esse nome, mas era o nome que foi corriqueiramente chamado pela imprensa e pelos torcedores, mas não era o nome oficial da entidade. O Clube dos 13, ele foi formado pelos 13 grandes clubes inicialmente, que daí eram os 4 de São Paulo, os 4 do Rio, 2 de Minas, 2 do Rio Grande do Sul e o Bahia. E com o tempo, lá nos anos 90, foi acrescentando novos times. Foram 7 times novos que foram acrescentados com o tempo, chegando a 20. Esses 7 são Curitiba, Atlético Paranaense, Vitória, Sport, Guarani, Portuguesa e Goiás. Esses foram 7 times que entraram no Clube dos 13, então que no final dos anos 90 já estava com 20 clubes, não era mais só 13, apesar de ter mantido o nome de Clube dos 13, informalmente todo mundo ainda chamava de Clube dos 13, mas já era um clube de 20. E depois toda aquela confusão de Copa União, tudo, o Clube dos 13 passou a ser uma entidade realmente de negociação comercial, de representação comercial, representação coletiva desse grupo de clubes. E então os direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro passou a ser negociado com esses clubes, com essa entidade, com o Clube dos 13. Até como forma de
quebrar uma negociação que a CBF tinha feito pela TV a cabo dos campeonatos brasileiros de 97, que eu falei sobre no vídeo aqui do Flamengo no Campeonato Carioca, tá? Conta essa história. Porque a CBF que negociava, e o Clube dos 13 já tomou esse papel. E o Clube dos 13 até que dividia o dinheiro de forma, claro, era desigual entre os clubes dele, por tamanho, audiência de TV, essas coisas, mas era menos desigual, né? E acontece que isso foi seguindo até que em 2011 o CAD, né, que é o Conselho de Defesa Econômica do governo, determinou que a venda dos direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro tinham que ser feita por envelope fechado. O que significa isso? É que a entidade que negociasse isso, fosse a CBF, Clube dos 13, quem quer que fosse negociar no Campeonato Brasileiro, não poderia fazer negociação, sentar na mesa, ouvir cada um falar, eu quero esse aqui. Não poderia fazer isso. Tá? Tinha que ser envelope fechado, vai num dia determinado lá, no dia 5 de fevereiro de 2020, vai num dia lá determinado, 10 horas da manhã, quem quisesse comprar os direitos de transmissão do campeonato enviava uma proposta fechada, em envelope fechado, nessa proposta ficava selada ali, com o valor que essa emissora estava oferecendo por isso. E por que havia tanto medo dessa proposta de envelope fechado? Porque nessa proposta de envelope fechado não é possível alguém chegar e cobrir a oferta. O que sair no envelope vai ser o vencedor. E daí havia uma ideia de que a Record faria uma proposta gigantesca para roubar o Brasileiro da Globo. Daquelas ali de estourar o barraco. E daí a Globo não estava gostando da ideia, porque a Globo teria uma saída, fazer ela colocar o valor dela no envelope da proposta da Globo, colocar um valor absurdo que ela saberia que a Record nunca cobriria. Só que ela correria o risco de colocar um valor absurdo ali e a Record de repente até oferece um valor baixo e deixa a Globo se ferrar com um valor absurdo. Talvez a Record soubesse que não fosse levar, que a Globo fosse cobrir qualquer coisa que a Record pudesse oferecer. Então a Globo ia oferecer um valor absurdo, a Record nem se compromete muito e deixa a Globo morrer com aquele valor enorme na mão. Então não era uma coisa interessante. Além disso, havia uma ideia que até do ponto de vista comercial faz sentido, que alguns clubes começaram a temer de o brasileiro sair da Globo para um canal de menor audiência, de menor alcance mesmo, que não tem alcance nacional, que não está em todas as cidades do Brasil, e correr o risco de sua marca, a marca de seus patrocinadores, tudo serem menos expostos, de os jogos terem menos audiência, porque a Globo, por exemplo, tem uma audiência meio natural, né? Independentemente do que ela está passando, as pessoas veem, né? Então ter menos audiência, e o Campeonato Brasileiro, ainda que eles ganhem mais dinheiro de direitos de transmissão, eles perdem em alcance, em repercussão, e poderiam perder de outras formas. Então o Corinthians, com o André Sanches, anunciou que estava se desfiliando do Clube dos 13 e não negociaria os direitos dos seus jogos no Campeonato Brasileiro via Clube dos 13. Negociaria diretamente com quem ele quisesse. Claro que, na verdade, não era só o Corinthians que estava fazendo isso. O Corinthians começou o processo porque, a partir daí, veio um monte de gente atrás. Logo depois veio o Botafogo. Depois do Botafogo vieram os outros três grandes do Rio, né? Vasco, Fluminense e Flamengo. E daí todo mundo começou a ir. Alguns clubes até se mantiveram fiéis ao Clube dos 13. Atlético Mineiro, São Paulo. Tentaram manter uma negociação via Clube dos 13. Mas isso acabou ruindo. E, no final das contas, a negociação foi feita individualmente por os clubes, que é o modelo seguido até hoje. Então foi lá que começou. E qual que era a vantagem? Para o Corinthians isso era muito vantajoso, porque quando você faz a negociação individual, você consegue, os clubes que têm mais audiência, mais potencial de audiência, de repercussão, tudo, tem um poder de barganha muito maior para fazer com que essa distância entre os clubes aumente. No final das contas, todos os clubes grandes, principalmente os clubes grandes, né, os clubes dos 12 grandes, ganharam mais dinheiro do que eles vinham ganhando do Clube dos 13. Então, por isso, clubes como Botafogo, Fluminense, Cruzeiro, o Atlético demorou para aceitar isso, né? O Atlético não cai muito na história. Mas muitos clubes ficaram animados, vou ganhar mais dinheiro. O que alguns não perceberam é que eles até estavam ganhando mais dinheiro em relação ao que eles ganhavam antes. Só que a diferença entre o que eles ganhavam e que o Corinthians e o Flamengo, o São Paulo e o Palmeiras passaram a ganhar, era muito maior. Então, por mais que eles ganhassem mais, a capacidade deles de concorrer
com os clubes de mais torcida diminuiu, porque Corinthians, Flamengo, Palmeiras, São Paulo passaram a ganhar mais ainda, né? E isso acabou, eu particularmente acho que foi um tiro no pé, assim, para muitos clubes. Claro que para Corinthians e Flamengo na época, por exemplo, valeu muito a pena, né? Então foi naquele momento que deu o boom do Corinthians de, por exemplo, se aventurar em contratar o Alexandre Pato. Né, foi muito com esse dinheiro que começou a entrar ali que o Corinthians começou a contratar o Pato e chegou a fazer proposta para tirar o Tevez do Manchester City na época. Né, o Manchester City acabou não aceitando a proposta, mas existiu essa proposta, existiu essa negociação. Então, o Clube dos 13 já fazia o que essa aliança, brasileira de clubes, a sigla seria ABC. Né, essa Aliança Brasileira de Clubes, ela já existia de alguma forma com o Clube dos 13 e implodiu por causa de interesses internos e de influências externas da televisão em cima deles. Então é uma ideia teoricamente boa, mas assim, olha, é difícil acreditar que clubes brasileiros vão se engajar, vão se mobilizar e vão ser fiéis a uma proposta como essa. Aí a gente já teve esse caso do Clube dos 13 provando que é um negócio muito difícil. Um problema do Clube dos 13 na época é que ele negociava o direito do Clube dos 13, né, dos seus filiados. Então, os clubes que estivessem na primeira divisão do Campeonato Brasileiro que não fossem filiados ao Clube dos 13, e daí você pega Ponte Preta, América de Natal, Fortaleza, clubes que chegaram a passar pela Série A naquele período, esses clubes não tinham direito, eles tinham que fazer outras negociações via FBA, que era uma outra entidade que cuidava mais basicamente da Série B, e também dos clubes da Série A que não fossem no Clube dos 13. Né? Então eles tinham que negociar via FBA, peguei valores menores. Além disso, um clube filiado ao Clube dos 13, quando caía para a segunda divisão, continuava ganhando cota de TV de Série A. Então, a negociação do Clube dos 13, apesar de ter essa vantagem de ser uma negociação coletiva, ela era elitista, porque ela criava uma facilidade muito grande para quem fosse sócio do Clube dos 13 e dificuldade para quem não fosse. O ideal seria realmente uma entidade mais plural, que envolvesse todo mundo, e ainda que tivesse valores diferentes ali, fosse mais proporcional, e que não punisse clubes só porque não são filiados. Né? Todo clube que chegasse à Série A fosse automaticamente filiado. Por exemplo, na Premier League, um time que está na segunda divisão inglesa, que é na Football League, quando ele vai para a primeira, ele se filia automaticamente à Premier League, e o time da Premier League, quando cai para a segunda, ele sai da Premier League. Ele se desfilia da liga, ou ele é colocado de lado, a filiação é suspensa, mas ele não ganha esse dinheiro. Mas é isso. Convido vocês a lerem as matérias do Globoesporte.com, vou deixar os links aqui embaixo para entender melhor o caso, e vejam os vídeos aqui, um sobre a criação do Clube dos 13 e outro sobre a negociação do Flamengo no Carioca, porque tem muito a ver com essa coisa de negociação de direitos de transmissão e porque é tão difícil fazer alguma no modelo brasileiro, porque acaba tendo que ser em bloco, apesar dela ser feita individualmente. Tá bom? Então é isso. Então, se gostaram do vídeo, dá um joinha. Se não gostaram, não, um desjoinha. Se inscreve no canal, clica no sininho para receber notificações. Escreve aqui embaixo o que vocês acham. E olha, que eu vi que durante as minhas férias aí deu uma crescida bastante no número de inscritos. Estamos quase com 95 mil. Então ainda vou pensar alguma coisa legal para fazer se chegar a 100 mil. Deem ideias. Pode ser aqui, pode ser no meu Twitter, @BiraLeal, pode ser no meu Instagram, @BiraLeal também. Tá bom? Um abraço e até mais.